Confiar. Confiar é algo que, apesar de ser uma palavra, quando nós a utilizamos verbalmente, vem à nossa mente a ideia de esperar em alguém. E muitas vezes você, nós dizemos, eu confio em fulano, eu tenho confiança em fulano. E essa expressão tem a ver com a ideia de acreditar que alguém jamais vai falhar contra a gente. Bem, é algo que devemos parar e pensar. Em especial ao falar em confiar em alguém que não se vê. E esse alguém que eu e você devemos confiar sem se ver, sem olhar, é exatamente Deus. E o Deus que eu me refiro não é qualquer Deus, encontrado na natureza, encontrado em objetos, não, é um Deus que se fez conhecido a partir de Jesus. E eu queria com você, neste momento, pensar sobre por que confiar em Deus. Existem momentos difíceis na minha vida, na sua vida, que nós temos que confiar em Deus. Talvez alguém que não crê em Deus, não crê em Jesus, vai dizer bobagem. Respeito sua opinião. Mas eu queria que nesse momento você parasse para pensar e refletir comigo. A Bíblia, em especial o Salmo, o texto que eu queria meditar rapidamente com você, fala sobre a história de uma pessoa que confiou em Deus. E não era qualquer pessoa, no sentido não de existir pessoas melhores do que as outras. Mas essa pessoa estava em uma posição de rei. E é exatamente sobre o rei Davi. E Davi se encontrou em uma situação muito difícil. Alguns vão dizer que este momento que ele estava vivendo era um momento de perseguição do próprio filho. Outros vão dizer que o momento da perseguição dele era contra um rei que tinha inveja dele. Mas o fato é que eu e você precisamos, independente do contexto, confiar em Deus. As situações difíceis acontecem. Nesses dias, a maior situação terrível que traz apreensão, dúvidas, frustrações, questionamentos, para alguns, para outros, consegue, mesmo em meio a tudo, olhar para Deus e esperar nele, que é exatamente o Covid-19, o coronavírus. E você tem parado para perguntar se você realmente tem confiado em Deus esses dias e em todos os momentos da sua vida? Então, Davi, ele passou em um momento que ele teve que lidar com essa pergunta. Por que devo confiar em Deus? E eu queria que você se questionasse. Por que eu devo confiar em Deus? Por que eu devo confiar em Jesus? No Salmo 4, Davi vai falar de algo que eu e você precisamos parar para pensar. Então, pergunte agora, por que confiar em Deus? Davi dá 3 argumentos, ou pelo menos nós aprendemos nesse texto, nesse salmo, 3 razões por que devemos confiar em Deus. A primeira dela, que se encontra do verso 1 ao verso 3, Davi vai dizer que ele confia em Deus porque ele o conhece e o ouve. Deus o conhece e também ouve o que ele tem a dizer. Então, Davi vai dizer que, por exemplo, que Deus escuta o piedoso, ou seja, que Deus escuta aquele que confia nele, que leva em conta quem é ele. Por quê? Porque Davi sabia que naquele momento, embora ele fosse pecador, fosse falho, fosse uma pessoa limitada, ele sabia que ele estava andando segundo o quê? A vontade de Deus. E ele diz que Deus olha, Deus ouve, Deus atende a pessoa que vive para agradá-lo. Então Deus tem o piedoso como uma pessoa justa, não perfeita, não sem defeito, mas uma pessoa que busca viver com justiça. Então Deus conhece e ouve a minha e a sua oração. Saiba que independente do que você está passando, Deus te conhece.
e Deus ouve a sua oração. Creia, experimente, viva assim. Mas outra verdade que Davi me faz perceber ao relatar esse texto é que a sua justiça vinha de Deus. Então, primeiro, porque que eu e você precisamos confiar em Deus? Primeiro, porque Ele conhece os nossos corações e nos ouve. Segundo, porque é de Deus que vem a nossa justiça. Eu creio que esses dias aí de reviravolta que o nosso país está passando, e sem dúvida a nossa cidade, a nossa família, quem tem uma igreja, a igreja também, nós escutamos coisas que nos trazem indignação. Mas nesse salmo, Davi vai dizer que devemos até se irar, mas devemos também entender que não devemos pecar por causa da ira, ou seja, querer fazer justiça com as próprias mãos. Ele diz que ele consultava o seu coração e então logo ele dormia. Ou seja, ele consultava o seu coração no travesseiro quando ele estava deitado e ele logo descansava, porque ele esperava na justiça que vinha de Deus. Ora, esperar para nós muitas vezes é ter a expectativa que tudo vai sair do jeito que eu quero. É isso que você pensa, é isso que eu penso. Mas ter a expectativa que a justiça vem de Deus é saber que a resposta é dele e nem sempre será do jeito que eu quero. Mas se eu busco fazer a vontade dele, a justiça sempre vai ser conforme a minha vida de retidão. Se não, ainda assim a justiça dele vai prevalecer. Então, Davi, ele confiava em Deus porque ele esperava na justiça que vinha só de Deus, não dos homens. Como você tem esperado Deus? Como você tem confiado em Deus? E a última verdade que a gente aprende com Davi é que ele confiava em Deus porque somente Deus poderia fazer-lhe desfrutar da verdadeira alegria e da verdadeira paz. E é isso que ele diz do verso 6 ao verso 8. Do verso 4 a 5, ele vai falar de que a sua justiça vinha de Deus. De 6 a 8, do Salmo 4, ele vai dizer algo também que eu e você precisamos aprender. É de que a verdadeira alegria e a verdadeira paz só vem de Deus. Nesses dias nós temos esperado, quem sabe, a alegria, a paz, a esperança, a resposta dos homens. Por isso nós ficamos indignados. Mas eu espero que eu e você possamos esperar, confiar em Deus, porque só Ele pode nos fazer desfrutar da verdadeira alegria e da verdadeira paz. Sabe, nós cristãos, eu me enquadro nesse perfil, nós dizemos que confiamos em Deus, mas quando a coisa aperta, será que temos confiado somente nele? Talvez a gente não está esperando melhora na economia, que talvez é provocada pelos homens, positiva ou negativa, boa ou ruim. Mas que tal a gente parar e pensar, eu vou confiar em Deus, eu vou esperar em Deus, porque só Ele pode trazer melhora significativa para esse mundo. Certo homem disse, nós cristãos falamos de vida eterna, falamos de esperança, falamos de confiar, mas quando as coisas ficam difíceis, qualquer budista muitas vezes, qualquer outra religião pode ser muito mais relevante do que nós. Aqui jamais estou fazendo crítica a uma religião, mas se nós confiamos em Cristo, por que não esperar somente nele? Que Deus te abençoe.